que hoje o motorista é tratado de uma forma à parte. Não vive a cultura dentro da organização como o gestor vive, como os principais executivos, os funcionários vivem. O motorista sempre é um cara muito solitário, que está vivendo o dia a dia na estrada, independente do que está acontecendo dentro da empresa. Não adianta você trazer caminhões de ponta, tecnologia de ponta, se você não desenvolve o motorista, você não dá condições dele entender o que ele está fazendo certo e errado. Falando de transporte, eu acho que uma prática simples é escutar o motorista. Eu acho que o motorista é uma figura muito importante e às vezes a gente acha que sabe tudo, às vezes a gente acha que tem remédio para tudo e às vezes a gente não escuta. O problema às vezes vem muito resolvido. Você só precisa direcionar, entender a dor. E eu acho que o transportador escuta muito pouco o motorista, vive muito pouco a rotina do motorista e tenta implementar soluções de gaveta que não são aderentes com o processo lá fora. Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dinheiro na Estrada. Hoje quem assume o comando da conversa é o Messias, nosso grande corretor da Carraro Seguros. E ele recebe uma verdadeira autoridade do setor, Ronaldo Lemes, diretor de vendas e marketing da Gobrax. Eles vão falar a real sobre o apagão de mão de obra e da solidão da boleia, mostrando o impacto de 1.300.000 motoristas que sumiram das estradas do Brasil. Se o seu foco é entender por que ninguém mais quer ser caminhoneiro hoje em dia, esse episódio é para você. Fala pessoal, desejo que todos estejam bem. Estamos iniciando aqui mais um podcast do Carraro Cast, o quadro Dinheiro na Estrada. Eu tenho um prazer enorme de compartilhar e de dividir a tela aí com um grande amigo e parceiro que é o Ronaldo Lemes, da Gobrax. Vou passar a palavra para ele. Ronaldo, muito obrigado pelo teu tempo e disponibilidade. Vocês pelo convite. Fica à vontade aí para você nos dizer o que você espera do bate-papo, quais são as expectativas aí para deixar para o público. Cara, para mim é um prazer estar aqui com o pessoal da Carraro, né? Acho que é uma das corretoras mais renomadas do mercado de transporte rodoviário de cargas do país. E eu acho que a gente pode esperar assim, muita entrega de conteúdo para melhorar a eficiência, segurança, economia e principalmente o olhar para o motorista protagonista dentro de uma transportadora, que aí a gente trabalhando junto com o motorista, sabendo escutar, entender que é um ser humano do lado de lá do volante, que corresponde a maior parte do custo que é gerado em uma transportadora, porque na mão do motorista está um ativo de milhões, está a carga do cliente, está o consumo de combustível, está a possibilidade do sinistro e está os custos de manutenção e demais custos aí. Então, é muito importante você cuidar do motorista e eu quero falar muito sobre comportamento de motorista e como a gente consegue trazer soluções que minimizam os impactos de risco, de sinistro, de consumo, de custo e humanizando a figura do motorista. Legal. Então nossa conversa vai estar voltada ali, pessoas no centro. Pessoas no centro, tecnologia como meio e processos robustos em busca de eficiência. Vamos dar início aqui ao nosso podcast com uma pergunta bem interessante. Como transformar a economia de combustível em uma cultura da empresa? Baita pergunta, né? A gente já começa com o tema alto. Bom, a cultura de economia, transformar a cultura de economia de uma empresa, ela passa por alguns pilares, né? Então, eu gosto sempre de falar nas minhas palestras ou nas minhas redes sociais que a cultura da empresa voltada a resultado, voltada à eficiência, ela tem que passar pela tecnologia, pelos processos e pelas pessoas. Bacana. Esse tripé garante que você tenha uma visão importante do negócio e entenda como que você vai melhorar e colocar num patamar de eficiência o consumo de combustível, o corte de custo de uma transportadora. Hoje,
trazendo um número assim alarmante, eu vejo transportadoras dentro do nosso portfólio que tem 45% da sua receita lista consumida pelo combustível. E isso tudo passa pelo comportamento do motorista, ou como as transportadoras trazem o motorista para o protagonismo do transporte, que hoje o motorista é tratado de uma forma à parte. Tá. Ele não vive a cultura dentro da organização como o gestor vive, como os principais executivos, os funcionários vivem. O motorista sempre é um cara muito solitário, que está vivendo o dia a dia na estrada, independente do que está acontecendo dentro da empresa. Então, a gente traz a solução da Gobrax, traz o motorista para dentro desse jogo, ele sendo o gestor de boleia, né, trabalhando focado com parâmetros, com indicadores claros e lúdicos que trazem a condição dele melhorar essa performance durante a viagem, a transportadora para de olhar no retrovisor o custo, deixar o mês correr, a semana correr, o final da viagem. Ele tem a possibilidade de corrigir o que está sendo errado e potencializar o que está sendo bem feito dentro da direção defensiva e econômica. Cara, que interessante, muito boa a resposta. Eu acho que a gente vai muito na linha de o motorista, ele passa também a ser o protagonista dentro da operação. Ele começa a ser mais acolhido, começa a ter mais voz, ser ouvido, né? E a partir daí ele começa a entender que ele faz parte ali de um ecossistema onde ele tem que trazer performance. Exatamente. Financeira, operacional, administrativa, para que a engrenagem ela rode, né, da melhor forma possível. O motorista ele precisa fazer parte, porque se você pegar dentro de uma DRE, de uma transportadora hoje, você pega lá, 40% do custo é combustível. Os outros 20% é folha com o motorista. Verdade. E o restante está derivado das ações dessas duas situações. Legal. Ou seja, depois vem manutenção, vem sinistro, vem outros custos operacionais ali com menor expressão, mas que todos vêm da ação do motorista. Legal. Como o motorista conduz a máquina, como ele tira o melhor performance da máquina. Interessante. E aí, se a gente muda o mindset de a gente parar de medir o motorista por média e começar a mudar o conceito, trazer para um conceito que a gente sugere, que é o score, o motorista ter uma pontuação de 0 a 100, o quanto ele mais potencializar a direção defensiva e econômica, ele vai subindo esse score, você mede justamente. E aí, assim, não é só medir e trazer indicadores tanto para o gestor quanto para a parte tática e a parte operacional, que é o motorista. A gente incentiva a gamificação. Legal. Então, a gamificação nada mais é do que ser justo na medição, Legal, trazendo resultado para ambas as partes. Então, a gente fomenta esse modelo, a gente tem esses modelos, são 5 modelos prontos, setados, que adequam a qualquer operação, sendo ela off-road, sendo ela rodoviário, frigorífica, cider, prancha, agronegócio. Então, está tudo ali numa solução integrada que nivela os 3 níveis de gestão da transportadora: operacional, tático e estratégico. Legal. Isso faz com que seja de comum o resultado, todo mundo olhe para o mesmo objetivo e o motorista fazendo parte, porque ele tem uma imensa responsabilidade. Não adianta você trazer caminhões de ponta, tecnologia de ponta, se você não desenvolve o motorista, você não dá condições dele entender o que ele está fazendo certo e errado. Muito interessante, Ronaldo. Eu vou aproveitar o final dessa tua resposta até para fazer uma pergunta nesse sentido, né? Porque a gente fala muito de caminhão de ponta, motorista de ponta, né? E se a gente for olhar, né? Quando a gente pega aqui, quais os hábitos ao volante mais aumentam o consumo? Se a gente for para analisar um pouco nesse cenário. Importante. O primeiro hábito é onde tudo se controla dentro de um caminhão. Pressão no pedal do acelerador. Tá. Então, quando o motorista tem noção do quanto ele pressiona o pedal e os indicadores, os parâmetros que a gente mede lá, início de faixa verde, que é um dos principais pontos de economia do caminhão. Tá. Se eles conseguir fazer o curso do pedal ideal para que ele ande dentro do conceito da faixa extra econômica,
ele consegue trazer resultado imediato. Tá. Esses dois indicadores, essas duas maneiras de economizar, elas correspondem a 80% do resultado do motorista. Que legal. Então, o motorista nem sempre sabe que existe a curva de torque e de injeção de combustível. E aonde ela se encontra é o ponto, é o objetivo que o motorista tem que andar e prezar por isso, que é onde vai fazer a maior economia de diesel e a direção defensiva. Então, é um casamento ideal entre homem e máquina, que a gente tem toda uma esteira de desenvolvimento, tanto do gestor quanto do motorista, em busca da excelência de cumprir esses objetivos que esses indicadores parametrizados pela Gobrax trazem. Legal, legal, bem interessante. Indo em linha, uma outra pergunta que eu acho bem interessante também, uma transportadora hoje, ela consegue economizar sem trocar de caminhão? Essa é uma pergunta bem ampla, né? Ela consegue tirar o melhor que aquela máquina pode trazer, desde que ela tenha um motorista treinado e que entende o que aquela máquina pode trazer de resultado. Hoje a gente entende lá, a gente condensa todas as marcas, todos os modelos de caminhão, então a gente é uma plataforma uma solução super democrática que entende de todas as marcas, todos os modelos e todos os anos, a partir de 2008, onde tem a linha CAN, que é praticamente, falando assim a grosso modo, é a internet do caminhão. Então, a gente pega essas informações, nosso algoritmo trabalha elas e traz decisão, tanto para o motorista quanto para o gestor. Tá bom. Então, assim, tirar o melhor do caminhão é uma questão, é uma esteira, né? Então, assim, primeiro a transportadora tem que saber que aquele caminhão, se é um caminhão mais antigo ou é um caminhão mais novo, o quanto ela pode tirar de máximo desse veículo. Legal. Qual que é o limite do aproveitamento, vamos colocar assim? Quanto mais novo o caminhão, mais tecnologia embarcada, mais eficiência, menor consumo. Mas todos eles dependem da como o motorista opera essa máquina. Tá. Então, a gente sempre volta para o motorista, né? Sempre. Tem o fator humano. O fator humano. Não tem o que fazer. A tecnologia é meio. O fator humano é o que decide o jogo. Então, o motorista treinado, consciente, sabendo utilizar a máquina, sabendo entender. A gente pode trabalhar com o iPhone 17 ou o iPhone 12. Perfeito. Você vai ter uma qualidade maior com o iPhone 17, mas se você não souber usar o iPhone 17, o 12 faz o mesmo. Ele faz o mesmo trabalho. Ele liga, ele conversa no WhatsApp, ele acessa a internet. E às vezes até com qualidade melhor. Então, fazendo uma analogia assim para ficar bem simples, para todo mundo entender. Legal, legal. Obrigado mais uma vez aí pela resposta rica, né? E dando continuidade aqui na sequência de perguntas, qual é o maior erro que faz uma transportadora gastar mais diesel do que deveria? Mais do que o habitual, vamos dizer assim, né? Principalmente nesse cenário hoje de guerra, né? A gente olha aí dioturnamente, o diesel ele sobe e desce conforme o humor aí do mercado externo. Quando aconteceu essa intervenção lá no Estreito de Hormuz, eu rapidamente tentei colaborar com o TRC, que é um propósito de vida meu. Legal. Trazendo nas minhas redes sociais artigos e até um cálculo. Eu fiz um vídeo que repercutiu bastante, assim, teve muitas visualizações, que eu mostro a esteira de compra de combustível, ela é importante, ela é muito importante, mas ela não é o fator decisivo da economia de combustível. Perfeito. Aonde passa o maior percentual da economia? No consumo. Então, a pergunta é, qual que é a grande falha das transportadoras? A falha é você ser míope, você olhar só para um processo de compra, não olhar para o processo de consumo, não olhar para o processo de desenvolvimento das pessoas. Então, isso eu falo não só de motorista, mas da parte tática. Eu vejo muita transportadora ainda sofrendo com mão de obra não qualificada, não promovendo a qualificação dessa mão de obra da parte tática e tentando exigir que o motorista faça a parte dele lá. Perfeito. Então, essas coisas não se conversam. Então, a maior falha para mim é a falta de processo. A gente volta no início desse episódio, quando a gente fala lá, processo, pessoas e tecnologia. Perfeito. É o alinhamento desses três pilares que vai trazer eficiência e resultado. E é engraçado que pessoas estão no centro. Sempre. O fator humano ele é primordial para que
para que aconteça a engrenagem rodar da melhor forma. Tudo, né? Se a gente hoje, a tecnologia está muito fácil, né? Tá na mão de todo mundo, a IA, todas as tecnologias, elas trazem benefícios, mas se a gente não treinar o ser humano para tirar o melhor disso, a gente acaba trazendo custo para dentro de casa. Perfeito. E é tudo que uma transportadora não pode trazer, é mais custo. Ela tem que trazer mais eficiência, ser mais leve, ser mais ágil e valorizar. Então, legal. Hoje, a meritocracia é muito importante dentro das organizações, não só dentro de uma transportadora, mas dentro de qualquer ambiente de negócio que seja capitalista. Legal. Interessante. Uma pergunta que eu tenho a curiosidade de fazer também, porque assim, né? Com toda essa expertise da Gobrax, com toda essa tecnologia embarcada, a gamificação, enfim, trazendo ali, né, a comodidade, o acolhimento do motorista, me fala, não sei se você pode, não precisa citar o nome do cliente, enfim, mas com todo esse trabalho, né, com toda essa consultoria dentro do cliente, qual foi a maior economia de combustível já vista como case de sucesso, 1, 2, enfim, fica à vontade para contar, que vocês viram acontecer, assim, num pequeno espaço, médio, longo espaço de tempo? É bacana essa pergunta e eu vou deixar ela assim, eu vou fatiar ela. Perfeito, fique à vontade, o tempo é nosso. A gente tem aí, a gente opera hoje com mais de 2.000 CNPJs de transportadores. Legal. E embarcadores dentro da nossa solução. E isso traz uma visão muito ampla que você consegue ter a noção de como o mercado se comporta. Então, desde transportadoras lá com 10, 5 placas, até transportadoras com 5.000 placas que a gente tem na carteira, você vê que a economia pode sair de minimamente, que é o que a gente garante, o que a gente vende e a gente entrega, minimamente 4%. Em transportadoras que têm uma governança já muito apurada, a gente consegue trazer 4%. No mínimo? No mínimo. Legal. Transportadoras que não têm uma governança, que não têm essa visão, não têm esses 3 pilares, esse processo, a gente já trouxe 16% de economia. 16% de economia na última linha. No diesel. Então, se a gente trouxer aqui para linhas práticas, em cima de uma milha, eu tenho 160 mil reais. 60 mil reais. E tem transportadoras, a média do mercado é em torno de 8 a 8,5% na maior fatia, né, do mercado. Então a gente tem as que têm excelência em governança, a gente consegue trazer mínimo 4%, as medianas 8, 8,5%, e aí tem assim, as empresas que não estão com uma gestão, não tem gestão, a gente conseguiu já trazer 16, de 10 a 16%. Bem interessante, assim, aí aqui eu trago um ponto importante, porque em se tratando de Carraro, né, nós temos um ecossistema bem completo, quando a gente fala da parte de consultoria em seguros, corporativos e empresariais, e a gente vai muito em linha do que a Gobrax acaba praticando ali, de primeiro tentar entender os desafios da operação do cliente, e a partir dali criar uma linha de corte, sabe? O nosso desafio é chegar nesse percentual, mas vai oscilar ali entre um mínimo, um máximo, e a gente vai buscar, às vezes, a média, um pouco acima da média. Isso depende muito, né, da parcela de contribuição do lado de lá, né? Então, sim, eu sempre falo que é um trabalho a 4 mãos. Perfeito. A transportadora, ela tem que aceitar o projeto, nós temos uma esteira. O que nos difere de outras tecnologias que estão aí à disposição no mercado? A gente tem uma esteira de Customer Success muito importante. A gente vive do nosso resultado. Então, a gente fomenta o plano de ação, a gente fomenta os insights, a gente tem reuniões mensais de consultoria, nós trabalhamos como se fosse um conselho de direção defensiva e econômica dentro da transportadora. Então, obrigatoriamente, o nosso gestor de conta, ele faz minimamente uma reunião de resultado com o transportador no final do mês. Todo mês, sagrado. Sagrado. Legal. Então, se isso não acontece, a gente escala para quem assinou o contrato. Legal. Porque a gente vive do resultado. Então, a gente fomenta que a transportadora traga a economia e traga o saving, porque é isso que nos garante perpetuar nesse contrato. Interessante. Eu trabalhei em algumas empresas no mercado, em algumas corretoras, né, até empresas de meio de pagamento, onde o colaborador
ele era remunerado de forma variável se ele cumprir alguns indicadores, né? A palavra bonita do mercado é o KPI. E um dos indicadores era ele ter que visitar o cliente uma vez ao mês, até para nem que fosse para tomar um café. Não conseguindo visitar, que fosse feito de forma online ou que ele apresentasse ali o reporte, né? Tentei marcar essa visita, não consegui por algum tipo de fator, mas não podia passar mais de 3 meses. Porque, via de regra, na primeira visita que ele não fazia, subia a informação para os membros ali, para o board, né, da operação, para que ele tivesse ciência do que está acontecendo. A transportadora ela é um ambiente muito pressionado, né? Margens curtas. Muito curta. Dinamismo na operação, entregas, o embarcador, a exigência cada vez maior, gerenciamento de risco, sinistro, que é um grande problema, né, que para, lucros cessantes da operação, imagem. Então é um ambiente totalmente estressado. E quando você não olha para esse ambiente através de processos claros, entende, o gestor não tem uma guia, as coisas não vão. E a operação acontece na frente. Perfeito. Não adianta você mandar uma mensagem por WhatsApp, mandar um e-mail. Cara, você tem que ir lá e sentir o ambiente da transportadora. Quando você sente, você entende as dores, você conversa com o motorista, você conversa com a recepcionista, você conversa com o gestor, você conversa com o analista. Cara, é uma riqueza de informação. Perfeito. Que fecha um conceito e você entende o que você pode ajudar e aonde talvez você não tenha que mexer. Perfeito. Então, quem está no front, sai na frente. Eu sempre falo isso pro meu time de vendas. Cara, o front é riquíssimo. Minimamente, toda reunião é uma oportunidade de negócio e todo relacionamento vai te ajudar em algum momento. Não agora, no futuro, em algum momento você tem que saber, se você não sabe resolver, você tem que saber quem resolve. Boa. E aí você usa a tua carteira de network para dar o próximo passo. E é interessante esse lance do front, né? O Marcos, em algumas das reuniões que ele acaba fazendo com o time, ele cita alguns exemplos de vai visitar o cliente, pô. Você tá dentro de uma transportadora, tem uma cabine de um lado, um motor do outro. Qual que é o risco, né? De dar ruim numa operação dessa quando a gente fala de seguro? Gigantesco. Você vai numa transportadora, você tem ali o processo desde a entrada, né? De cadastro, você tem os pneus armazenados nos lugares corretos, você tem um programa de SSMA, você tem ali um trabalho de gerenciamento de risco, você vê que o motorista está muito bem capacitado para entrar no caminhão, para iniciar a jornada, né? Cara, calhou certinho, assim. Eu dou risada porque no final do dia, dentro de diversas operações e de diversos segmentos, o fato primordial é sempre esse, é o processo, né? O início do processo. E aí vamos para um extremo, né? Já que a gente falou um pouco da maior economia de combustível, qual é o desperdício mais absurdo que vocês encontraram na frota, em algum tipo de projeto que você consegue comentar, assim? Cara, assim, o mais absurdo que eu já vi foi a gestão da transportadora terceirizar o controle de combustível. Então, o principal custo, o principal insumo e estava na mão de terceiros. Então isso para mim, e assim quando a gente entrou e entendeu esse processo, mostrou, né, que não é por aí, tem que ser o guardião desse custo. Mudou totalmente e o saving veio naturalmente. Na sua visão, com essa terceirização da gestão, acaba tendo conflito de interesse? Demais, né? Então, tudo que você terceiriza, né, que é a tua atividade fim, não é recomendado, né? Perfeito. Então, não se terceiriza a atividade fim, e se você tiver que terceirizar, você tem que ter um controle, indicadores claros que te mostrem o termômetro de como está acontecendo isso diariamente, né? Faz sentido, de repente, se necessário, numa terceirização, colocar ali alguns indicadores para recebimento através de success fee? Ou não faz sentido na sua visão? Faz, né? Mas eu ainda entendo que o transportador, ele não está preparado para essa conversa. Então, em resumo, o olho do dono é quem guarda o gado. O olho do dono é quem guarda o gado. Interessante, legal.
Acho que a maioria das vezes, não quero generalizar, mas na maioria das vezes é isso que acontece. Não, eu, na minha visão, acredito que 99,9% ali é isso. É o olho do dono que engorda o gado, não tem muito pra onde correr, né? Não tem jogo. Não, legal. Outra pergunta, ô Ronaldo, qual prática simples gera um impacto enorme e pouca gente faz, na sua visão aí, experiência de mercado? Olha, falando de transporte, eu acho que uma prática simples é escutar o motorista. Legal. Eu acho que o motorista é uma figura muito importante, corresponde, a gente falou de custo, né, o quanto ele gerencia custo, né, porque se ele fizer lá, a gente só vai entender que foi feito errado, mas já foi, né, a gente está olhando no retrovisor. Então, muitas empresas pecam no processo de seleção, no processo de engajamento, né, não tem um onboard, não tem um acompanhamento, não tem indicadores, não é humanizado. Então, eu não quero romantizar aqui a questão do transporte, que é um negócio muito raiz. Mas não tem como, né, romantizar, né? Eu vim disso, né? Eu passei por todas as etapas dentro de uma transportadora, desde motorista até diretor estatutário. Então, comenta um pouco dessa tua história, cara. Me fala um pouquinho aí do Ronaldo fazendo essa trajetória toda aí. Então, quando a gente fala de qual que é o foco é conversar. E eu sempre nessa caminhada, quando eu iniciei lá nos meus 18, 19 anos numa transportadora, e eu passei por todas as etapas, de motorista, instrutor, auxiliar, assistente, coordenador, gerente de filial, gerente geral, diretor executivo. Toda essa caminhada, cara, ela me trouxe a importante noção de saber escutar as pessoas. Legal. E às vezes a gente acha que sabe tudo, às vezes a gente acha que tem remédio para tudo, e às vezes a gente não escuta. O problema, às vezes, vem muito resolvido. Você só precisa direcionar, entender a dor, né, a amenizar as coisas e dar o remédio certo. Perfeito. Só que se você não escutar, esquece. E eu acho que o transportador escuta muito pouco o motorista, vive muito pouco a rotina do motorista e tenta implementar soluções de gaveta que não são aderentes com o processo lá fora. E isso deixa a transportadora pesada, não tem ritmo, tem um turnover altíssimo, e quando você vê um turnover altíssimo, pode ver que tem processos que não estão sendo bem feitos. Então os gaps acontecem e estoura nas pessoas. As pessoas não... Hoje em dia, a qualidade de vida está em alta. Sim, não, total. Wellness. A gente está hoje... NR1 e por aí vai. No momento de mercado hoje tem 3, 4 gerações vivendo junto. Então, assim... Verdade. O quanto é diverso o nosso ambiente. Você tem um cara entrante lá com 18 anos e tem um cara de 65. Perfeito. Né? Então, esse conflito de gerações... se você não souber escutar e tentar se adaptar a cada passo desse movimento, cara, dificilmente você vai construir uma empresa ágil, saudável, dinâmica e que tenha resultado na última linha. Interessante. Eu, como gerente comercial da área de benefícios, né, dentro da Carraro, então a gente, teoricamente, ali a gente fala muito dos produtos de saúde, odonto, acaba entrando um pouco na parte do seguro de vida também, né? E quando não, a gente tem ali o cartão alimentação, o cartão refeição, que são os benefícios não seguráveis, né? Um acaba complementando o outro. Mas no saúde, principalmente, essa questão de perfil etário, ela pega muito. Porque quanto maior o perfil etário, automaticamente, né? E estatisticamente falando, o custo do plano de saúde ele tende a ser maior. E aí tem que ter todo esse trabalho por trás de acompanhamento, acolhimento do colaborador, buscar entender quais são os desafios que ele tem no dia a dia, passar para o RH. Então, muitas das vezes a gente também tem empresas dentro do nosso ecossistema que ajudam esse RH numa contratação não só quantitativa, mas também qualitativa, sabe? Esses programas são fundamentais. Eu acho que assim, a gente e cultura hoje é um dos principais desafios de qualquer negócio. Eu acho que aí tem muitos gaps, muitos entraves. Tem programas muito importantes que devem ser desenvolvidos dentro das organizações.
A gente tem selos aí, né, importantes. Você vê que as empresas que têm essa qualidade, que prezam por isso, estão na frente. Então, é fato hoje, né? Cuidar de pessoas é o teu ativo mais importante. É esse clichê, mas hoje quem não cuida, quem não gera um ambiente favorável à criatividade, né, à produtividade de uma forma diferente do que era feito no passado, sem estar monitorando, sem estar cobrando, né? Não é só isso que muda o jogo. Perfeito. Mas então, assim, você fazer com que as pessoas entendam os objetivos, e a meritocracia, eu acho que ela encaixa bem nesse processo. Os programas sociais, os programas de descompressão, tudo isso tem uma esteira a ser feita para cuidar dos profissionais que hoje eles trocam de organização muito fácil, né? O gap de mão de obra qualificada, ele é gigantesco, não só na área de motorista. Motoristas é um fator do nosso nicho aqui. Perfeito. Que é gritante, né? 1.300.000 motoristas perdidos aí nos últimos 10 anos. Não entra nem 1%. Não tem novos entrantes, né? A faixa etária do nosso motorista hoje, rodoviária de cargas, está em torno de 54 anos. Isso só aumentando. Um absurdo, né? Então, esses pontos, esses grandes números que a gente vê aí no mercado, e eu me arrepio porque poucas empresas estão olhando ainda efetivamente para sanar esses gaps e trazer esse profissional de novo para o jogo. Tá. Entrando nesse lance da meritocracia, tem duas perguntas aqui que são bem interessantes também. Premiação por desempenho funciona? Demais, é o nosso mantra. A gente da Gobrax vive a premiação para o motorista, a gente fomenta muito isso e tem muita prova social de que isso muda o jogo e trouxe muito benefício para as transportadoras. Legal. Aí entra a questão de gamificação, outros tipos de ferramentas. Já tem uma solução própria, o motorista consegue acompanhar o que ele tá ganhando, o que ele está deixando de ganhar. Que legal. Né? Então, tudo isso muda a forma do cara operar, a consciência dele de poder pagar uma prestação de carro, pagar uma faculdade para um filho, trazer um melhor conforto para dentro de casa. Tá na mão dele, ele tá vendo, ele não chega no final do mês lá e é surpreendido com X reais. Tá. Que é o normal modo operante da maioria das empresas. Tá. Com a solução da Gobrax, ele chega ciente do que ele está fazendo certo e errado e o quanto ele está recebendo. Ele mesmo se autogerencia. Eu entendo que isso ajuda ele a mudar comportamento, então. Demais. A economia vem daí. Da mudança do comportamento. Da mudança do comportamento. E é isso que a gente preza muito. Nossa solução foi, né, nossos fundadores lá, né, que é o Rafael Sabino e o Thiago Bona, eles foram visionários. Tá. Que a Gobrax... Um abraço pro Rafael Sabino, pro Thiago Bona. Isso aí. São pessoas fantásticas, inovadoras e, assim, visionários, porque a Gobrax foi criada para suprir uma solução de mercado que era de compliance, que era o roubo de combustível. Tá. E, na verdade, quando a gente começou a fazer esse trabalho lá atrás, a gente entendeu que o roubo do combustível era a menor parte da perda de eficiência dentro de uma operação. Perfeito. A maior parte era realmente a forma como o motorista conduzia, como o motorista era treinado, como o motorista era valorizado. E aí nasce a nova Gobrax, onde está com mais de 2.500 CNPJs, aí, mais de 60 mil caminhões conectados, fazendo eficiência. E aí a gente é muito provocado lá pelos founders, no sentido que a gente tem que buscar uma meta macro que a gente tem na companhia até 2030, que é economizar 1 bilhão de litros de diesel até 2030. E tá no caminho? Tá no caminho, hoje já estamos com 400 milhões de litros economizados, né? A gente tem muito orgulho de estar dentro do jogo para cumprir essa meta que vai ajudar socialmente, né, todos, porque é menos emissão de CO2, é menos consumo de combustível, é mais segurança nas estradas. Legal. Então, é mais motoristas profissionais sendo desenvolvidos com uma esteira de qualidade e gerando economia, eficiência e segurança na estrada, porque hoje a tua família, a minha família está exposta nas rodovias. Perfeito. Né? O motorista tem um filho, tem uma esposa, por trás daquele caminhão que a gente vê às vezes fechando, entrando,
tem um cara que trabalhou sei lá quantas horas, tem uma família, está com problema, está X tempo fora de casa. Então, como você desenvolve para que esse motorista tenha um equilíbrio emocional e saiba usar a técnica a favor da direção defensiva e econômica? Então, a Gobrax tem esse propósito, a gente está mudando o TRC, está trazendo eficiência, está trazendo segurança, e os números mostram a nossa ascendência de mercado, traz a riqueza do que a gente se propõe a fazer. Legal. Pessoal, Gobrax, a melhor conectividade de frotas da América Latina. Isso aí. Tenham um tempo, entrem no site, entrem no Instagram, busquem ali, pedir uma proposta comercial, busquem ouvir os executivos comerciais da empresa, porque, via de regra, eles estão ali para entender o seu maior desafio e trazer a melhor solução ali quando a gente olha performance financeira, performance operacional, performance administrativa. Gobrax é um grande parceiro da Carraro, temos um carinho especial aí pelo Ronaldo, pelo time comercial deles, e a gente está meio que se encaminhando aqui para o final, temos algumas outras perguntas. Eu queria mais ouvir um pouco da visão do Ronaldo, expertise de profissional. Se você pudesse dar apenas um conselho para reduzir custo, qual seria? Cara, reduzir custo, o conselho que eu dou é tudo que não se controla, tudo que não se mede não se controla. Perfeito. Então, meça, entenda processos, entenda o que você pode trazer de novo, e inovação não é só apenas tecnologia, é o modus operandi de você inovar. Nunca fique preso a situações do passado. Hoje o mundo está muito volátil, tudo está muito mudando rápido. Perfeito. Então, e foque em pessoas, treinamento de pessoas, terem os melhores profissionais, disponibilizar condição que esses profissionais se desenvolvam, vai te trazer com certeza resultado. Legal. Muito bom, muito bom. Pessoal, adorando esse bate-papo aqui com o Ronaldo. Hoje, no dia de hoje, né? Se você assumisse uma frota, quais seriam as 3 primeiras ações de imediato ali para, de repente, a gente olhar a parte de redução de custo? Cara, é desafiador assumir uma frota. Chega até a me arrepiar, assim, porque, cara, eu gosto muito, né, do transporte, tenho uma vida pautada no transporte, mas eu acho que, assim, os principais desafios primeiro, você entender em que situação essa empresa está, né, financeiramente, operacionalmente, comercialmente. Então, pegar os principais números e entender. Depois que você pega os principais números, você tem 2 coisas que mudam o ponteiro. Tá. Né? Uma é mais vendas com qualidade, né, de margem, e menos custo. Tá. Então, você parte para fazer uma análise econômica e financeira dessa transportadora. E a terceira coisa mais importante, que não é terceira, acho que a gente está falando só fatiando os três pontos que você me pediu, mas a mais importante é as pessoas. Qual é o nível de profissionais que a gente tem, aonde esses profissionais podem nos levar, qual é o objetivo que a gente quer e quem está a fim de ir com a gente. Que legal. Então, eu analisaria uma transportadora com esse viés, assim, pegaria esses pontos e traria um diagnóstico, e aí faria meu plano de ação e seguiria nesse conceito. Legal. Pessoal, a gente chega ao final desse CarraroCast, desse episódio. Quero agradecer demais aí pelo teu tempo, pela tua disponibilidade. É um prazer enorme ter você aí como nosso convidado. A gente faz sempre questão de deixar as portas sempre abertas para você estar lá com a gente. Legal. Conversando com o nosso time comercial, falando aí das novidades que a gente tem e do que ainda está por vir. Deixo a palavra aberta para você falar das suas redes sociais da Gobrax. Bacana. Falar um pouquinho aí do lado pessoal Ronaldo. Até porque no final do dia a gente fala de transporte, mas tem
Pessoas, é isso aí. Cara, assim, eu quero agradecer a oportunidade, né? O Marcos, o Paulo, a vocês, toda Legal. a equipe da Carraro sempre me trata com muito carinho, respeito. Né? Estive há pouco tempo lá na sede da Carraro, acho que foi uma noite muito bacana que eu passei com vocês lá. Dizer que eu tô ativamente nas redes sociais, né? LemesR23, a Gobrax também tem uma rede social que a gente traz muito conteúdo, né? Os dois canais aí trazem muito conteúdo. Tô no LinkedIn lá também, como Ronaldo Lemes. Legal. Tenho uma prática de construir artigos lá e trazer o meu ponto de vista e sugestões para que o transporte seja melhor, que é um propósito de vida, né? Bacana. Tudo que o transporte me deu, eu tento retribuir com o know-how que eu absorvi, passar esse know-how para todo mundo que se conecta comigo. Bacana. Então, no final são pessoas, no final é relações. Como eu falei, pessoas geram os negócios e sem relacionamento, sem network, você não consegue dar o próximo passo, andar. Então, eu acho que foi muito bacana o bate-papo aqui. Obrigado pela oportunidade, por esse canal. E contem sempre comigo. Legal. Então, para a gente finalizar, em nome de toda a diretoria da Carraro, na figura do Marcos, na figura do Marcelo, na figura do Paulo e também na figura do George, de novo, agradecer mais uma vez pelo teu tempo. Muito obrigado aí Obrigado a vocês. por essa aula e por tanto conteúdo rico, né? Legal. Muitíssimo obrigado. Valeu mesmo. Um abraço. Ronaldo Lemes, um amigo, irmão, um parceiro de negócio aí que a gente tem um carinho muito especial e estamos sempre à disposição aí para compartilhar conhecimento. Legal. Obrigado, pessoal. Vamos para os próximos episódios aí.